Shalom, amados. Shalom. Amém? Amém. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê que o Senhor está aqui essa noite, diga aleluia. Aleluia. Amém? Convido, sem demora, você se colocar em pé em reverência à palavra inicial, a palavra de abertura do culto, a qual o Senhor falou comigo e creio que o Senhor falará contigo. Aleluia. Amém? Amém. Livro de João, uma passagem bastante conhecida e um dos maiores milagres a qual o Senhor fez enquanto esteve aqui na terra. Livro de João, capítulo 11, versículo 39. Louvado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor. Todos acharam? Amém? Livro de João, capítulo 11, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida, pode se assentar, amados, a qual o Senhor falou conosco já de algumas formas, e creio que continua falando. A palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Ela pode falar comigo de uma forma num dia, de outra forma no outro dia, mas a palavra do Senhor, ela é reta. A palavra do Senhor, ela não faz curva. A palavra de Deus é fiel, ela se renova a cada manhã. E aqui na palavra de Deus nós temos respostas para todas as situações. Nós, como seres humanos, muitas vezes questionamos acerca de algo que porventura ainda não aconteceu em nossas vidas, ou por alguma promessa que nos foi feita da parte do Senhor e ainda não se concretizou. Aqui nesse versículo eu vejo que muitas coisas para acontecer, ela depende de nós. Ela não depende exclusivamente do Senhor, porque a mão do Senhor, ela está sempre estendida para me abençoar, estendida para te abençoar. Mas tem certas situações que dependem de mim, dependem de você. Aqui nesse versículo o Senhor falou tremendamente comigo que, estando ali em meio à multidão, um pouquinho antes, voltando um pouquinho antes também, acerca de quando o Senhor teve a notícia que Lázaro tinha adoecido, ele permaneceu no lugar onde estava. Ele continuou os seus afazeres. Ele continuou fazendo aquilo que ainda tinha proposto a fazer. Ele não foi imediatamente ao encontro de Lázaro, porque bem ele sabia que todo o poder emana de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. E ali, nessa passagem, quando ele demorou alguns dias para ir até o encontro de Lázaro, que já estava adoecido, eles nos mostram que há tempo determinado para todas as coisas. Como a própria palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, que tudo tem o tempo determinado. Não é só acerca de certas coisas, algumas coisas, mas fala que tudo tem o tempo determinado. E ali o Senhor sabia que não era o tempo de manifestar um milagre na vida de Lázaro,
porque ele sabia que precisaria acontecer dessa forma, para que algumas pessoas fossem impactadas, que algumas pessoas fossem alcançadas. E ali, em meio àquela multidão, ele deixou isso como exemplo para nós, que a parte humana nós devemos fazer. Nós sabemos que o poder infinito, o poder supremo está na mão do Senhor. Nós sabemos, até a morte ele enfrentou e ele venceu. Então nós sabíamos que se ele ordenasse que a pedra saísse, se movesse, ela se moveria. Mas ele nos deixou isso como exemplo, que a parte humana, a parte terrena, que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Aleluia. Então ali ele ordenou, que as pessoas, os seus discípulos, que removessem a pedra que estivessem ali. Agora, a parte do impossível para os meus olhos, a parte do impossível para os seus olhos, o Senhor, no tempo oportuno, no tempo certo, ele ordenou. E ali, da mesma forma, logo adiante, ele ordenou posteriormente ao milagre acontecido, que Lázaro fosse até fora. Lázaro saiu. Ele também pediu que as ataduras fossem tiradas. Então a parte humana também teve que ser feita. Então eu quero dizer algo para você, amados. Eu quero dizer algo importante, que a parte humana eu preciso fazer. A parte humana você precisa fazer. Se tem algum obstáculo que você possa transpor com as suas próprias pernas e fazer com suas próprias mãos, faça. Não deixe de fazer, porque o impossível muitas vezes está para acontecer na minha vida, está para acontecer na sua vida, porque depende de mim. Há algo aqui na terra que eu tenho que fazer. Depende de você, há algo aqui na terra que você tenha que fazer. E pode ter certeza, assim como Deus fez no passado, o Senhor Jesus, Ele continua fazendo no presente. Ele fará eternamente, porque a própria palavra do Senhor diz que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Amém? Levante as suas mãos aos céus, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Lembre-se também da mulher de fluxo de sangue. Nós conhecemos uma outra passagem bastante conhecida. Ela ali enfrentou, como eu posso dizer, o preconceito da sociedade, porque ela estava já havia 12 anos naquela situação, estava apartada da sociedade, porque nós sabemos, conforme aquela época, quando a mulher estava no seu ciclo, ela tinha que ser apartada, ela tinha que ser afastada, das pessoas, da sua família, para cumprisse o seu ciclo menstrual, falando assim. Mas aquela mulher já fazia 12 anos que estava naquela situação, e aos olhos da medicina, aos olhos humanos, ela não tinha cura, ela não tinha como receber o seu milagre, o impossível na sua vida. Mas ali ela fez a parte humana. Quando ela soube que o Senhor estava passando, ela fez a parte humana. Ela foi até o Senhor, ela ultrapassou todos os obstáculos, ela transpôs a multidão e tocou na veste do Senhor. E ela fazendo a parte dela, a parte humana, ela recebeu o seu milagre. Ao tocar na veste do Senhor, instantaneamente ela foi curada. Glória a Deus. Nós também conhecemos uma outra passagem que fala do cego Bartimeu, o cego de Jericó, que também enfrentou um preconceito da sociedade. Ele vivia ali mendigando em meio à sociedade. E quando ele ouviu falar do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus estava passando por aquele local, ele começou a gritar, ele começou a berrar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o Senhor ouviu aquele homem gritando, e daquela mesma forma
ele venceu o preconceito, ele venceu o obstáculo, e de alguma forma ele quis chegar até o Senhor e quis que o Senhor o notasse. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que você tem feito para o Senhor te notar? Qual tem sido a tua atitude para que o Senhor possa te notar? Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O primeiro obstáculo você já transpôs essa noite. Você deixou a comodidade do seu lar. Você não deixou que o frio que está aí fora pudesse te impedir de estar na casa do Senhor. Mas eu quero te dizer também, você não veio aqui por simplesmente a sua vontade própria. Você veio aqui porque o Espírito Santo te impulsionou. Você veio aqui porque o Espírito Santo quer fazer algo diferente na tua vida esta noite. O Senhor te trouxe aqui porque Ele ordenou anjos específicos esta noite para que pudesse ministrar e entregar a cada um de vocês aqui, diz o Senhor, algo específico que você veio buscar essa noite. Então se prepara. Se prepara, porque o Senhor se agradou. O Senhor se agradou do seu gesto, meu irmão. O Senhor se agradou do seu gesto, minha irmã. Se você crê, pela sua fé, como diz a palavra do Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela sua fé, mesmo que seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, pela sua fé você receberá o seu milagre. Ah, Ricardo, mas em casa está tudo bem. Ei, você receberá da mesma forma por aquele familiar seu que porventura esteja necessitando. Você que precisa de uma cura no seu lar, em meio aos seus familiares, erga suas mãos aos céus e já toma posse da sua vitória. Já comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Comece a agradecer pela cura que já foi entregue em tuas mãos. Você, com a autoridade que há o nome de Jesus Cristo de Nazaré, impor as mãos daquele que necessita, essa pessoa receberá um milagre. Você que necessita de uma porta aberta, erga as suas mãos aos céus e toma posse da sua vitória. Toma posse que a porta já está aberta. Assim como aquele cego, quando o Senhor ordenou que o trouxesse até perto dele, ele deu um pulo e jogou a sua capa para fora. Pela fé ele foi curado, disse o Senhor. Pela sua fé você foi curado. Ei, você que necessita de uma bênção específica, uma provisão financeira na área ministerial, na área sentimental, no seu trabalho. Ah, Ricardo, eu preciso de uma porta aberta, mas aqui na minha cidade está difícil. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, palavra tem poder. Se aos seus olhos está difícil, faça a parte humana, faça a parte terrena, fala para o Senhor, converse com Ele, se toque diante dEle e fala: Senhor, eu creio, Senhor, pelos olhos da fé, que o Senhor vai abrir uma porta de emprego nessa cidade. Não conforme eu quero, mas conforme o Senhor quer. Eu sei o que o Senhor tem para mim, eu sei o que o Senhor tem para você, é conforme a palavra dEle nos garante. Não é conforme eu falo, é conforme a palavra dEle nos garante. O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você é maior e melhor
porque eu vou fazer a minha parte. Eu vou tirar a pedra, para que o impossível do Senhor se manifeste na minha vida e se manifeste na sua vida. As palmas louvam o Senhor, aleluia. Não se esqueça que as palmas são para o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você naquela cruz. Ele está aqui hoje, com seus ouvidos atentos, seus olhos abertos, para escutar o nosso clamor, a nossa adoração, aleluia. Graças a Deus, igreja. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está nos pés do teu Pai. Essa noite, hoje, você escolheu a melhor parte. Então você pode abrir a tua boca e começar a falar com Ele, porque o Deus de Israel já está aqui no nosso meio. Ele já está aqui pronto, com seus ouvidos atentos, para te ouvir, para ouvir o teu louvor, a tua adoração, para ouvir tudo aquilo que você tem para entregar para Ele. E nessa noite, se lance nos braços do teu Pai, sem reservas, porque o Senhor, Ele está com os ouvidos atentos, Ele está com sua mão estendida para abençoar, e Ele quer ouvir o meu clamor, o seu clamor, a nossa adoração, o nosso louvor. Então entregue tudo que você tem de melhor no altar do Senhor. Este lugar, Tu és real. Vou entregar totalmente.
Tu és rei. Adore ao Senhor, se coloque em posição de batalha, de adoração, porque enquanto você adora, enquanto você ergue a sua boca e louva o Senhor, o milagre também acontece. Enquanto você está adorando, enquanto você está engrandecendo o nome do Senhor, pode ter certeza que Ele está se levantando ao teu favor, pode ter certeza que Ele está ouvindo a tua adoração, pode ter certeza que Ele está ouvindo. Ele está atento a tudo aquilo que você está levantando para Ele. O leão de Judá está aqui. Nós vamos adorar, vamos engrandecer o nome dEle. E pode ter certeza que Ele está trabalhando ao nosso favor.
Alô, alô. Shalom, amados. Boa noite a todos. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Amém? Amém. Vamos lá. Receber a palavra do papai. Amém. Eu vou orar, depois nós vamos ler a Bíblia. Tá bom? Vou falar algumas coisas. Querido Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer por estar em tua presença, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem trazido a sua palavra, o seu poder, o seu mover profético. Vem sobre nós, Senhor, segundo a tua vontade, a tua verdade. Move aqui, Espírito Santo. Trata conosco, fala conosco, move, Senhor Jesus, de maneira extraordinária. Abre as Escrituras, Espírito Santo, e traga, Senhor Jesus, a revelação que o Senhor tem determinado. Abre o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as Escrituras, e que os seus anjos se movam aqui, Senhor, em nome de Jesus. Vem as crianças, vou orar por vocês. Vem por aqui e liberar para vocês aprenderem com a professora de hoje. Quem que vai cuidar deles? A Bruna? Amém. Vem todas as crianças, vem ligeirinho. Por aqui, todas as crianças. Amém. Crianças e juvenis, pode vir. Criança nova também. Amém. Querido Jesus, eu quero te agradecer pelas nossas crianças. Obrigado porque o Senhor tem movido de maneira abençoada sobre eles. Então vem protegendo, vem livrando, vem guardando, vem trazendo, Senhor, a sua graça. Abençoa, Senhor Jesus, tua filha que vai cuidar. Move, Senhor, e que eles possam aprender, Senhor, acerca de quem tu és e viver, Senhor, contigo, em nome de Jesus. Amém. Segue lá a professora, a tia Bruna. Ei, que belezinha, né? Pode se sentar, amados. Pode se sentar. Muito bem. Amados, pode se sentar. Nós estamos num período bastante importante das Escrituras e do tempo de Deus. Tudo o Senhor move num tempo. E existe um tempo para que Deus se manifeste em determinada situação, ou algo que Deus revela naquele tempo. E nós acompanhamos o calendário de Deus, o calendário bíblico, que é chamado calendário judaico, mas é o calendário de Deus, o calendário bíblico. Fala judaico porque Israel é a única nação que ainda observa esse calendário. Então nós estamos terminando o ano bíblico. Dia 15 de setembro já é, no calendário gregoriano, já é o primeiro mês de Tishrei, primeiro dia do mês de Tishrei, que é a virada do ano bíblico. Amém. Nós vamos entrar agora no ano 5784, desde a criação, e é considerado o aniversário de Adão. Olha, Adão tá velho, hein? É considerado o dia da criação do homem, da mulher, daquilo que Deus formou, daquilo que Deus determinou. Então, é um calendário que mostra que Deus se move por ciclo, por tempo. Então, nós estamos num mês que antecede a isso. E é um mês que está nos chamando para observar algumas coisas. Nós falamos domingo passado sobre isso. Deus está nos chamando para algo novo. Amém. É um tempo de arrependimento, é um tempo de conserto, é um tempo de mudança, é um tempo de se preparar para o Yom Kippur, que é o dia do perdão. E nesse tempo se observa os três atributos da misericórdia de Deus. Todo ano você vai me ouvir falar sobre isso nessa época, porque Deus está falando: olha, eu tenho misericórdia. Mas existem 13 atributos da minha misericórdia para você. Olha que interessante. Existem 13 atributos da misericórdia. Eu quero citar algo
que no hebraico fala techuvá. Eu quero me ater a isso hoje, daquilo que Deus ministrou ao meu coração. E o meu coração está bastante sensível a isso. E nós precisamos observar, né, que Deus se move. Então, rapidamente, primeira das 3 misericórdias. Eu vou citar algumas assim rapidamente, para não tomar tanto tempo, porque nós temos que guardar as misericórdias por causa dessa techuvá que nós vamos aprender. Primeiro, Deus é misericordioso antes que uma pessoa peque, mesmo sabendo que o mal está adormecido dentro dele. Segundo, Deus é misericordioso depois que o pecador se desviou. Terceiro, Deus é misericordioso. Ele é o Elohim, é o nome dele, né? É poderoso como governante sobre a natureza e a humanidade. Julga a cada pessoa autenticamente, ou seja, é individual, né? Cada um. Misericordioso com os pobres, os oprimidos. Ele salva dos opressores. Ele é misericordioso porque ele é generoso, mesmo com aqueles que não merecem. Ele é misericordioso, ele é um Deus paciente com os justos e com os ímpios. Ele demora para castigar. Ele é misericordioso porque Deus é bondoso, mesmo com os que não têm mérito de praticar o bem. E ele é misericordioso. Oitavo, Deus misericordioso, porque Deus jamais volta atrás em suas palavras e recompensa os que o merecem. Nono, Deus é misericordioso. Deus preserva as boas ações das pessoas em benefício dos seus descendentes. Se você faz uma boa ação hoje, seus filhos, seus netos e assim por diante, ele acrescenta benefícios com as bênçãos. Deus é misericordioso. Décimo, ele perdoa até uma pessoa que pecou, porque o seu instinto mal o persuadiu a fazer o mal. Ele perdoa. 11º, Deus é misericordioso. Ele perdoa até mesmo aqueles que cometem o pecado com a intenção maliciosa de se rebelar contra ele. 12º, ele é misericordioso. Este é o pecador cometido pela apatia e pela insensibilidade. Também é perdoado por Deus mediante ao arrependimento. 13º, Deus é misericordioso. Ele limpa os pecados daqueles que verdadeiramente faz techuvá, fazendo desaparecer o efeito do mesmo, né? Do mal, do pecado. Então, o que é essa techuvá que no hebraico, né, fala techuvá? Techuvá significa voltar. Deus está chamando cada ser humano nesse tempo para voltar para Ele, voltar-se para Ele, voltar na direção dEle. Abra comigo Isaías capítulo 55. Isaías 55. Voltar-se para Deus não tem nada a ver com religião, muito menos com placa de igreja. Tem a ver com uma vida com Deus. Voltar na direção dele, estar diante dele. Versículo 6 de Isaías 55, tão conhecido, deveríamos saber até decor, né? Buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto Ele está próximo. Deixe que o perverso abandone o seu caminho, e o homem justo os seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele. E para o nosso Deus, porque Ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Até aqui. Então veja, aqui fala claramente Deus usando o profeta Isaías, trazendo a palavra para o profeta Isaías,
sobre retornar para Deus. Então Deus está dizendo: deixe o homem mau, quando eu falo homem, é o ser humano, homem mau, mulher má, o seu caminho. Deixe o perverso os seus pensamentos e volte para Deus. E às vezes a gente acha que o mal, né, o homem mau, a mulher má, ou o perverso, ou o ímpio, são só aqueles que, não, somos gente ruim. Às vezes nós somos esse tipo de pessoa. Somos os perversos. Somos o ímpio. Ímpio quer dizer que não é santo. E às vezes nós saímos da santidade. Às vezes nós agimos com perversidade. Então Deus está chamando todos. Não é só o bonzinho. Não é aquele que fala assim: não, mas eu não faço mal, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas se nós não temos uma vida com Deus, se Ele não está em primeiro lugar em nossa vida, nós temos que ouvir essa palavra de Isaías e retornar. Então Deus está numa posição. Então eu tenho que me voltar e ir até Ele. Estar diante dEle, na presença dEle. Viver por Ele, viver para Ele, viver com Ele e viver através dEle. Então o Senhor nesse mês está dizendo: olha, as minhas misericórdias estão liberadas. Mas para aqueles que voltarem. Aqueles que voltarem. E nós precisamos ter verdadeiramente uma vida com Deus. Ser exemplo, não só na igreja, mas no trabalho, dentro de casa, com a família, perto de estranhos, perto de conhecidos. Nós temos que ter uma vida transformada. E para isso eu tenho que me voltar a Deus. Então vamos lá. Quando é que as pessoas, o ser humano, o homem e a mulher saiu de perto de Deus? Lá no Éden. Lá no Éden. Eles se afastaram de Deus. Eles viraram as costas para Deus por causa do pecado. O pecado foi mais importante para eles do que a presença de Deus. E às vezes há situações da nossa vida que são mais importantes para nós do que o próprio Deus. Então nós trocamos a presença de Deus por um problema, por uma dificuldade, por algo que passamos, por algo que dói, que fere, que machuca, pelo trabalho, pela família, pela vontade, não é? Às vezes nós trocamos de estar na presença de Deus. E a presença de Deus eu busco na casa dele, mas eu também tenho que buscar todos os dias da minha vida. Irmãos, nós só temos culto 2 vezes na semana. Quantas vezes você tem que comer durante o dia? Se você tomasse água só os domingos, o que aconteceria com o teu corpo? Se você se alimentasse só aos domingos, o que aconteceria com o teu corpo? E se você ficasse um dia longe da presença de Deus, o que você acha que acontece com você? O que acontece comigo? Então Deus está nos chamando para estar na presença dele. E ele falou claro que me busquem, buscai ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Aleluia! Porque haverá um tempo que as pessoas vão buscar a Deus e ele não será encontrado. Como assim? É um tempo que ele vai levar aqueles que creem diante dele na eternidade. E eu estou preparado para estar com ele na eternidade. Então para isso ele está dizendo, é tempo de voltar. Que é essa techuvá, você tem que voltar. Se voltar para Deus. Não posso lembrar de Deus só na hora que a água está subindo. Eu tenho que ter uma vida com Deus, porque mesmo que Ele permita que a água suba, Ele manda o barquinho, Ele manda o livramento, Ele manda o livramento para cada um de nós. Então eu não posso buscar a Deus só quando o negócio está pegando fogo ou quando a água está subindo, porque Ele é o Senhor que cuida, Ele é o Senhor que guarda, Ele é o Senhor que livra. Então eu tenho que colocar a minha vida em ordem todos os dias. Mas esses dias que nós estamos, nesse mês do calendário de Deus, Ele está chamando de uma maneira mais forte.
Ele está dizendo, o rei está no campo, ele está acessível, as misericórdias estão sendo liberadas, mas você precisa voltar para que as minhas misericórdias cubram você. Cubram você. Protejam você. Livre você. E toda a tua casa. Então o Senhor está nos chamando para esse tempo. Abra ainda comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, versículo 2. Quantas vezes preciso for, eu citarei essa passagem. Você vai ouvir sempre eu falando sobre essa passagem, porque é um alerta de Deus para o tempo que nós estamos vivendo, que não é um tempo muito bom, não. Se a gente for observar as Escrituras, nós estamos já no princípio das dores que Jesus deixou para nós. Então, Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista disse: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Então, a palavra arrependimento também entra na palavra techuvá, que é voltar. Então, o arrependimento também é volta. Voltar-se para Deus. E arrepender, nós temos que nos arrepender dos pecados, dos coisas erradas, e pedir perdão a Deus, pedir que o Senhor nos lave, nos limpe com o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E voltar para Deus. Voltar para a direção de Deus. E voltar, repito, para a direção de Deus não tem nada a ver com religião. Porque a religião, embora a palavra religião, né, vem da palavra religare, ligar-se novamente a Deus, as religiões têm desligado as pessoas de Deus. Então nós temos que andar segundo aquilo que a palavra de Deus, as Escrituras diz. Eu tenho que ser discípula de Jesus. Eu tenho que andar conforme Jesus me ensinou. Mas eu não posso ter uma vida rasa com Ele. Eu tenho que ir na profundidade. Eu tenho que buscar sem religiosidade. Porque a religiosidade, ela me desliga de Deus. Olha que coisa interessante. A religião deveria ligar-se novamente a Deus, mas na nossa atualidade, isso sempre foi, mas na nossa atualidade tem sido pior ainda. A religião, a religiosidade, ela está nos desligando de Deus. Porque existe um espírito, que é o espírito maligno da religiosidade. Você faz rituais, segue rituais, e esses rituais que não têm nada a ver com as Escrituras, está nos separando de Deus. Então Deus está dizendo: eu quero que você se aproxime de mim, se volte a mim, arrependa, porque João Batista pregou muito isso. E aí Jesus vem, capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus falando também sobre isso. Mas olha que interessante, 4,17, Jesus fala assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Aleluia. Então João Batista diz: arrependei que está próximo. Mas Jesus, quando chega, ele diz: ó, chega. Então se arrependa, volte para mim, porque chegou o reino dos céus. Aleluia. Então em Jesus nós observamos o reino do céu. Em Jesus nós recebemos o poder que Ele veio trazer do reino dos céus, porque Jesus é aquele que governa no reino dos céus. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e Ele está dizendo: vem a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? O negócio está pegando? Vem. Tem um fardo aí nas tuas costas que não é teu? Vem. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele está dizendo: vem a mim. E venha a mim o quê? Se volte para mim. Faça o teu chuvá, faz a volta, vem, coloca o teu coração arrependido diante de mim. Está chamando.
Ele está chamando. Quando Jesus diz lá em João capítulo 4, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus veio, ele veio nos levar de volta para o Pai. Então, Adão e Eva, eles pecaram, então houve a separação. Agora Jesus vem e há novamente a restauração da comunhão com o Pai. Por isso a necessidade de se voltar para Jesus, porque Ele é que sabe o caminho e nós devemos segui-lo até que Ele nos conduza ao Pai. E quem hoje nos ajuda nesse tempo para entender que Deus é um Deus misericordioso, mas Ele quer um arrependimento. Deus é misericordioso, mas Ele quer que eu confesse o pecado. Deus é misericordioso, mas Ele quer que eu me aproxime dEle. Deus é misericordioso. Ele envia Jesus para manifestar o poder da misericórdia, morrendo na cruz no meu lugar, no teu lugar, para que então eu possa me voltar para Jesus, e Jesus pega na minha mão e leva para o Pai. E quem me conduz é o Espírito Santo. Vamos, filha, volta para Jesus, se volte a Jesus, faça ele a sua techuvá, entre em arrependimento, deixa o seu caminho mau, deixa o seu caminho perverso, anda em retidão, anda correto, faz o que é certo. Ai, pastor, mas eu já faço tudo que é certo. Mas anda com Jesus? Basta só ser bonzinho? Basta ser só honesto? Basta fazer tudo direitinho? Não, não basta. Isso é bom, faz parte de um caráter bom. Mas se eu não tiver uma vida com Jesus, transformada pelo poder da palavra dele, e ser resgatado e salvo pelo sangue de Jesus, não vai dar bom. Não vai dar bom. Eu não vou conseguir estar com ele na eternidade. Então ele está chamando, ele diz: vem. Então vamos observar o pecado. O pecado é ratar. E ratar significa errar o alvo. Então quando nós pecamos, estamos errando o alvo. Quando eu peco contra alguém, eu estou errando o alvo. Quando eu peco contra Deus, eu estou errando o alvo. Então Deus está me chamando para acertar o alvo. Para fazer o que é certo, o que é correto, diante das pessoas e diante de Deus. Por isso que é o tempo que Deus está dizendo: se conserte diante das pessoas, com as pessoas, e se conserte diante de mim. Para que você acerte o alvo, para que você ande naquilo que é correto, para você todos os dias da tua vida ter certeza: poxa, hoje foi um dia maravilhoso que eu acertei o alvo, que eu não errei, que eu não pequei, nem fiz isso contra alguém, nem falei aquilo, nem conduzi a minha vida de maneira indigna. Hoje eu acertei o alvo. Mas pastor, e se eu errar o alvo? Calma. Ele está dizendo: volte para mim, porque Jesus, ele nos ensina a acertar o alvo. Ele nos ensina que se confessarmos os pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e voltar a acertar o alvo. Mudar de direção, mudar de caminho, porque o arrependimento, eu abandono aquilo que não é bom e passo a ter uma atitude correta. Então eu abandono aquilo que eu errava o alvo e passo agora a acertar o alvo de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Olha que interessante, não é verdade? Vamos então, a palavra de Deus só discute lá em Lucas capítulo 15, vai falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo quer dizer esbanjador, aquele que gasta seus bens assim, né? Aquele que esbanja mesmo, aquele, parece cargueiro, aquele que, né, gasta tudo, não está nem aí, não
vive na gastança, sabe? Gasta o que tem, o que não tem, desorganizado em todas as áreas, e às vezes vive só de aparência, e, né? Para o outro ver que tem algum status ou alguma coisa. Então esse é o tema do filho pródigo. O filho pródigo chegou do seu pai e falou: eu quero a herança. Era o caçula, eu quero a herança. Ele tinha um irmão mais velho, e naquela época, eu já até comentei isso com vocês, naquela época a herança não podia ser pedida. Até hoje. E naquela época, se o filho insistisse na herança, ele tinha que ir até o sacerdote, o sumo sacerdote, junto com o seu pai, e declarar o seu pai morto. Olha que coisa feia. Muito sério. E aí, declarando o seu pai morto, diante do sacerdote, ele pegava a sua herança. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim era a tradição daquela época. E Jesus aqui falando, ele não fala esses pormenores, porque só de falar dessa forma, os judeus, que ele é um contexto judaico, sabia o que ele estava falando. E ele pega tudo, e a palavra de Deus diz que ele gasta do jeito que ele quer, perde tudo, toda a riqueza que o pai dele tinha dado, perde tudo, e vai cuidar de porco, e tem vontade de comer a lavagem do porco de tanta fome que ele estava passando. E o porco, para os judeus, é considerado um animal imundo. Jamais um judeu iria trabalhar com porco. Então, mostra assim, a degradação daquele jovem. Então, aquele jovem, ele errou o alvo. Ele pecou contra o pai dele. Ele pecou diante de Deus. Ele pecou diante da sociedade. Ele fez aquilo que ele queria. Então, ele errou o alvo. Mas, de repente, ele ali, naquela situação, com vontade de comer a lavagem dos porcos, ele fala: bom, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. E aí ele começa a planejar a sua volta, a sua techuvá. E ele começa a dizer: bom, eu vou chegar para o meu pai e falar: pai, pequei contra Deus e contra ti. Me aceita como um dos seus empregados. Então ele começa o quê? O processo de arrependimento. Sim. Porque o retorno, às vezes, é difícil. Às vezes dói. Às vezes é humilhante. Mas mais humilhante é viver no pecado, naquilo que não é certo, naquilo que desagrada a Deus, naquilo que pode ferir o coração de Deus. Então ele começa o seu processo de arrependimento e de volta. Glória a Deus. De retorno. Então essa parábola, essa história que Jesus diz, mostra exatamente o que nós precisamos viver nesse tempo. Amém. Nós temos tudo que Deus nos dá. Aleluia. E às vezes reclamamos: Senhor, por que o Senhor não me dá mais? Me dê minha herança, me dê minha herança. E Deus nos dá uma grande herança na terra. Nós trabalhamos, nós conquistamos, tudo isso é herança do Pai para nós. Graças a Deus. Nós temos um corpo, nós temos onde morar, onde dormir, nós temos o que vestir, o que calçar. Quanta gente não tem? Amém. Mas às vezes nós esbanjamos tudo que Deus coloca em nossa mão. Somos pródigos, esbanjadores. Esbanjamos a saúde e comemos, e comemos, e comemos, e comemos, e comemos, e ó, o negócio vai longe, e comemos qualquer coisa de maneira desregrada, e não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos do corpo. Ou então falamos, ao contrário, pouco lá dentro, pouco agora. E falamos coisas, besteira, palavras que não deveriam ser faladas. Ofendemos, magoamos, massacramos, destruímos. Palavra, esbanjamos as palavras. E às vezes na nossa mente, com pensamentos, eu vou falar a palavra feia aqui,
pensamentos idiotas. E usamos a nossa mente, que poderia ser uma mente criativa, para produzir, para ir além. E a mente, só besteira na mente. E todo tipo de coisa feia também na mente. Pecados, coisas que produzimos na nossa mente. Trabalhamos exageradamente atrás de dinheiro em vez de sustento. E corremos, não temos tempo para a família, não temos tempo para Deus, não temos tempo para nada. Só ali. Isso também é esbanjar um tempo, esbanjar o esforço, esbanjar o trabalho. Porque nós devemos trabalhar, com certeza, importante, tem que trabalhar. Só que eu não posso gastar tudo que Deus me deu, esbanjando só naquilo, porque aquilo não pode ser mais importante do que Deus. Então, muitas vezes nós colocamos tantas coisas e esbanjamos. Esbanjamos o nosso tempo, esbanjamos o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa criatividade, esbanjamos o nosso fôlego, esbanjamos o nosso corpo, não agindo como deveria, esbanjamos ali na nossa família, no trabalho, na convivência, na sociedade, esbanjamos. Não buscando a referência de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus preparou. Então Deus está dizendo, eu sou um Deus de misericórdia, mas traga de voltar para mim. Amém. Aleluia. Porque é debaixo das minhas misericórdias que eu te abençoo, que eu te curo, que eu te liberto, que eu restauro, que eu salvo você, que eu alcance a sua casa, que eu mudo a tua história. É debaixo da minha misericórdia. Porque se Deus agisse nesse tempo com juízo, estávamos fulminados. Verdade, Senhor. Esse é o tempo que Moisés estava lá no Monte Sinai, buscando o perdão de Deus, porque o povo pecou construindo um bezerro de ouro, e Deus estava dando novamente as tábuas da lei para ele. Oh, amado Deus. É esse tempo que Moisés disse, olha, se o Senhor não for, não aparte de nós a tua presença, não aparte de nós a tua presença. Êxodo 34, versículo 5, veja lá. Então Deus está nos chamando para voltar. Eu ainda não terminei a história do filho pródigo, vou voltar lá. Guarda aí. Êxodo 34, versículo 5, diz assim: e o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele, com Moisés, e proclamou o nome do Senhor, e o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor, ó Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma isenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Uau! E Moisés se apressou e curvou a sua cabeça na terra e o adorou. E ele disse: se agora encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor, rogo-te, vai entre nós, pois é um povo obstinado, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos pela tua herança. Uau! Aquele que se volta a Deus, ele abençoa até a 1000ª geração dessa pessoa. Mas aquele que não se volta a Deus, há uma maldição até a 4ª geração. E aqui Moisés está dizendo: Senhor, perdoa. Né? Erramos o alvo. O povo errou o alvo.
Pecou, ratar, pecou, errou o alvo, Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós, em vez de andar naquilo que Deus tem, no alvo que Deus tem, né? A gente que cria alvos paralelos. E alvos paralelos nos fazem desviar da vontade de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus nos criou. Todos nós fomos criados por Deus para um propósito. Existe um propósito comum, que somos os filhos de Deus, e existe um propósito aqui individual para cada um, dentro do propósito comum. Deu para entender? Amém. Vamos lá. Existe um propósito de Deus para todos. Existe um propósito comum, que é para os, né, esse propósito é para os filhos de Deus. Mas existe um propósito individual para cada filho de Deus, para um objetivo comum. Amém. Cada um é chamado para fazer uma coisa, resumindo, para que todos sejam beneficiados. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você foi chamado para algo precioso, para me beneficiar. Falei. E vice-versa, né, irmãos? Vice-versa. Amém? Vice-versa, né? E o filho pródigo? Vamos voltar lá para o menino. Revoltado, rebelde. Achou que o alvo era bom para lá, né? Olha onde foi parar o alvo dele. No chiqueiro. Isso aí. Irmãos, o nosso alvo, se a gente criar um alvo, a gente vai parar no chiqueiro. Nada contra os porquinhos, né? Mas aqui, esse termo aqui do chiqueiro não é algo muito bom. Representa imundícia, sujeira, lama, lavagem. Né? Aí ele começa a retornar. E ele começa a voltar. Quando ele chega lá na aldeia do pai dele, na cidade do pai dele, o pai dele pulou no pescoço dele e deu um abraço nele. Glória a Deus. E a tradição naquela época era assim: quando algum filho declarava o pai dele morto, só para pegar o dinheiro do pai, que ele já tinha direito de receber, quando Deus levasse o pai dele, e ele já estava desfrutando de tudo aquilo ali antes do pai dele morrer, as pessoas pegavam vasos e arrebentavam a cabeça do rapaz. E o pai ali, o pai corre e abraça o filho. Porque se o pai virasse as costas, o povo fala: bom, o pai deu ok pra gente arrebentar esse rapaz. Mas se o pai abraçar, voltamos para nossa casa. Porque ele foi perdoado. E ele foi perdoado. E Jesus conta essa história. É assim, é conosco. Nós nos voltamos para Deus. As pessoas que vamos arrebentar essa aí, errou o alvo, pecadora, adulta, lembra a mulher adulta? Vamos arrebentar ela na pedra, tem que matar, tem que morrer. Não é verdade? Agora, ele foi morto, a mulher foi morta. Jesus dá chance. É assim Deus faz conosco, porque Ele é misericordioso. Ele também nos abraça, como o Pai abraçou aquele. Ele também perdoa, como Jesus perdoou aquela mulher. Aleluia. Então, assim Jesus está dizendo: vem a mim, vem, volte-se a mim, porque eu estou prontinho para te perdoar, prontinho para liberar minhas misericórdias e mudar a tua história. E sabe o que foi mais interessante? É que aquele rapaz continuou sendo herdeiro do seu pai. Então às vezes a gente esbanja muita coisa nessa vida, não cuidando daquilo que Deus nos dá. A gente esbanja, a gente, né, é displicente,
arrebenta, destrói, acaba, né? Desde o corpo que Deus nos dá, a família, o trabalho, a inteligência, as palavras, desbanja. Mas se a gente volta para Ele, continuamos tendo a herança que Ele prometeu. Aleluia. Ah, mas não é justo. A justiça é dele, não é nossa. Deus é justo. Ele tem poder de curar o corpo, de curar a mente, de curar as palavras. Ele tem poder para restaurar, ele tem poder para libertar, para mudar toda a história. Glória a Deus. Mas ele está dizendo: volte-se para mim. Volte-se para mim. Volte-se para mim. Arrependa dos seus pecados. Volte-se para mim. Porque as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Feche os teus olhos. Amém. Muito obrigada. Tem algo que você precisa voltar para Deus? Tem algo que precisamos voltar para Deus? Ele está dizendo: volta, enquanto é tempo de voltar. Vem enquanto é tempo. Venha. Eu estou pronto para liberar as minhas misericórdias. Eu estou pronto para perdoar, para purificar, para lavar com o meu sangue, para santificar a sua vida, para mudar tudo que você precisa. Vem, só vem para mim. Vem para mim, esse é o tempo que eu estou chamando você. Porque haverá um tempo que eu não vou chamar mais. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Se converta a mim enquanto é tempo. Volte-se para mim enquanto é tempo. Se arrependa diante de mim enquanto é tempo. Porque o teu Pai está esperando de braços abertos. O teu Pai está te esperando de braços abertos. Aquele jovem, quando chegou na casa do pai, o pai mandou fazer uma festa. Jesus quer fazer uma festa também para você. O Pai quer fazer uma festa também para você. Existe algo na tua vida que você precisa voltar para Deus, voltar-se para Deus? Existe algo na tua vida que você errou o alvo? Todos nós muitas vezes não percebemos, ou às vezes percebemos que erramos o alvo, que pecamos, que precisamos nos arrepender e que precisamos mudar nossa história. Porque viver a vida todo dia, o mesmo batidão, e não se resolve, e não muda o pensamento, não muda a palavra, não muda a atitude, alguma coisa errada está em nós. E a gente vai errando o alvo, e tem gente que se acostuma em errar o alvo todo dia. Vai errando o alvo, não está nem aí. Mas uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E quando a conta chegar para mim e para você, estará escrito lá: já foi pago pelo sangue do Cordeiro? Ou eu sou devedor? Somos devedores. Então, quando nós nos voltamos para Deus, nos voltamos para Jesus, o sangue de Jesus já pagou a conta. O sangue de Jesus pagou a conta. Então não seja um devedor, nem diante dos homens, nem diante de Deus, porque isso pode impedir de entrarmos na eternidade. Coloque-se de pé, você que precisa, sente que algo precisa ser mudado na sua vida.
Porque todos nós às vezes erramos o alvo mesmo, pecamos, mas Deus está dizendo, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar, é tempo de conserto, é tempo de mudança, é tempo de libertação, de salvação. Coloque a mão no coração. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, não é religião, é a Jesus. Tem nada a ver com religião, tem a ver com Jesus. Coloque a mão no seu coração. Entregue a sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Senhor Jesus, nesse momento eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida, da minha família, e eu os amarro do maior ao menor e ordeno bata e retirar para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor me cobre com o sangue do Cordeiro, da cabeça à planta dos pés, assim como minha família. Senhor, eu fecho a porta do inferno para minha vida, para minha família, e abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus. E Senhor, ativa o anjo que guarda a minha vida e os anjos que guardam a minha casa. Em nome de Jesus, libera a tua bênção e as tuas misericórdias, porque eu me volto a ti, faço a minha techuvá em arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e amado Senhor, eu oro aqui pelos teus filhos, Senhor. Pedimos, ó Deus, agora perdão dos nossos pecados e nos voltamos para ti. Nos voltamos para o teu caminho, para a tua verdade, para a tua vontade. Toca em cada coração, quebra, Senhor, toda a artimanha do inimigo. Estabelece o teu reino sobre nós. Venha sobre nós com as tuas misericórdias. Venha sobre nós nos conduzindo, Senhor Jesus, a vontade e a verdade. Porque queremos, ó Deus, que um novo ciclo aconteça em nossa vida e mova sobre nós segundo a tua vontade. Move, Senhor, os teus anjos. Libere anjos ministradores, anjos intercessores, anjos guerreiros que vêm, Senhor, guerrear a nosso favor. Repreendo agora toda a opressão, eu repreendo todo ataque espiritual, todo mal que se levanta para impedir que acertemos o alvo. Em nome de Jesus, e toda ação do inimigo para que possa nos conduzir ao erro, a errar o alvo. Mas te pedimos perdão, Senhor, se nós nos desviamos, se nós nos afastamos, se nós esbanjamos tudo que o Senhor tem nos dado nessa vida, porque o Senhor é aquele que cuida e guarda e libera bênçãos poderosas e preciosas. Então nos perdoe, Senhor, se não cuidamos do corpo, se não cuidamos da alma, se não cuidamos do espírito, se não cuidamos da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, se não cuidamos da família, se não cuidamos do trabalho, se não fizemos, ó Deus, aquilo que foi agradável diante de Ti, aquilo que deveria ter sido feito. Perdoa-nos, Senhor, porque nós queremos agora voltar para Ti, Te encontrar verdadeiramente, buscar ao Senhor para Te encontrar verdadeiramente, ter, Senhor, não só uma experiência passageira, uma experiência emocional contigo, mas uma experiência para a vida eterna, uma experiência de transformação, de nascer de novo, de mudança de vida real e verdadeira, uma mudança progressiva, constante, para o aperfeiçoamento, Senhor, para chegarmos à estatura do varão perfeito, chamado Cristo. Rianda Lavashai, Rica Lavasturianda Lavasturianda Lavashai, decanta. Mude as nossas vestes se preciso for, Senhor. Lave as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Ajuste e blinde a nossa armadura espiritual
espiritual e coloque sobre nós, Senhor, o teu óleo fresco, o teu manto de proteção, o seu cuidado. Cerca a nossa família com elo de anjos, Senhor, e tira todo o mal, Senhor, da nossa vida, toda mentira, todo engano, toda tristeza, toda pressão e opressão, toda manifestação maligna, todo pesadelo, todo sonho ruim, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem contra ti, eu ordeno caia por terra. Toda enfermidade comece agora a ser curado de toda enfermidade, em nome de Jesus. Toda enfermidade que vem e mexe no emocional, na mente, toda perturbação na mente, começa a ser livre, curado do corpo, curado da alma, curado do espírito. Seja livre de todo tipo de enfermidade. Todo ataque maligno cai por terra, e que você veja a mão de Deus agindo. Espírito Santo vem tocando, vem renovando, vem fortalecendo, vem trazendo a graça revelada do Pai, a manifestação, o entendimento, o despertamento, o convencimento, porque não é pela força, Senhor, não é por violência, mas pelo teu Espírito que convence, o teu Espírito que convence, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É isso, Senhor, que nós te pedimos, é isso que apresentamos diante de ti, as causas sendo colocadas diante de ti, os pedidos de oração sendo colocados diante de ti, por um ente querido, por um conhecido, por um amado, por um irmão da igreja, por um irmão querido, Senhor, de trabalho, todos que estão sendo apresentados agora, que precisam de milagre urgente, um milagre impossível, começa a ser abençoado. As causas da justiça, as causas trabalhistas, as causas que vêm agindo, que você precisa, que você está colocando diante de Deus, Senhor, move o coração de advogados e juízes e promotores, para, Senhor, vir favorável àqueles que estão buscando, desde que glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, abre as portas de trabalho, aqueles que precisam trabalhar e aqueles que já estão trabalhando, libera bênçãos preciosas, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que é necessário no trabalho, o Senhor vem dando graça, traz livramento. Tudo aquilo que vem para roubar essa bênção, cai por terra. Tudo aquilo que vem para atrapalhar dentro do trabalho, cai por terra, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de inveja, o espírito de cobiça em cima de você. Eu repreendo o espírito de ciúme, de maledicência, de palavra lançada, palavra liberada contra ti, cai por terra. Rezas de orações contrárias, também eu repreendo todo o mal desejado, falado e feito, em nome de Jesus. Caia por terra toda ação maligna de Satanás e seus demônios, mas também caia por terra toda ação maligna humana para te destruir, para destruir cada um de nós e nossas famílias. Cai por terra, e que venha liberada agora a palavra de Deus, que te restaura, que constrói, que edifica, que levanta, que fortalece, que conduz para a graça dele. Que as bênçãos do Senhor sejam liberadas, as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre você, sobre a tua casa, para este tempo de misericórdia. As bênçãos, Senhor, vem sobre o Brasil, vem sobre São Paulo, vem sobre Assis, vem sobre a tua igreja nessa terra, vem sobre esta igreja também que te serve, que te ama, vem sobre cada família aqui, vem sobre todas as famílias. Alcança com o teu amor, Jesus, com o teu amor poderoso, porque o teu amor nos constrange, Senhor. Eu sou do meu amado e ele é meu. Esse é o tempo desse mês. O teu amor me constrange, Senhor. O teu amor me constrange.
Senhor, o seu amor me constrange, o seu amor me constrange, o seu amor me constrange, Senhor. Seja batizado com batismo de amor. Há pessoas que precisam aprender o que é amor. Seja batizado com o batismo de amor, para que você sinta o amor de Deus, do Pai por você, e para que você sinta o amor pelo teu Pai, amor pelo teu Pai e amor pelas pessoas. O teu amor me constrange, o teu amor me constrange, o teu amor me constrange, Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Senhor, eu quero andar de mãos dadas contigo nas campinas. Oh, meu Rei, eu quero andar de mãos dadas contigo nas campinas. Oh, meu Rei, meu amado, obrigado porque as suas misericórdias são preciosas, são eternas, são diárias. A sua misericórdia se manifesta todos os dias se eu me voltar a ti. Vamos juntos, Senhor. O Rei está no campo, te convidando para andar de mãos dadas com Ele. Deus está sarando almas, irmão. Vamos nos voltar para Ele enquanto é tempo. Vamos andar de mãos dadas com o nosso Rei Jesus, porque Ele é o nosso amado. Ele quer nos envolver no seu laço de amor. Glória a Deus. Amém. Eu vou me despedir de você que está assistindo e vou deixar essa presença aqui se manifestar. Venha à casa do Senhor. Busque a Deus na casa dele, porque certamente Ele quer andar de mãos dadas contigo nas campinas. Ele quer revelar o seu poder, a sua misericórdia. Só volte-se para Ele.
Deus te abençoe. Shalom.